Temos que voltar a um tempo bastante antigo, foi pelo menos por volta do reinado de Henrique III. Se você esteve no caminho para Saint Cloud, que não era a suntuosa residência principesca que hoje admiramos, você deve ter notado a meio caminho um grupo de casas chamado, eu não sei porquê, de Pointe du Jour, sem dúvida, de algum tipo de cabaré, mais à direita fica Boulogne-sur-Seine. No entanto, nos velhos tempos em Pointe du Jour, havia um velho de raça nobre, um desses cavalheiros avançados que não desdenhavam passar por suas terras. A terra cultivada era mais rara do que é agora, o país estava quase coberto de madeira. O velho chamava-se Egidius Gressere, de boa índole, indo a festas, bebendo no cabaré, familiarizado com as pessoas simples, tratando bem seus servos, mas exigindo um ótimo trabalho, porque ele próprio trabalhava muito e dizia que a terra continuava amargurada quando negligenciada. Ele tinha em casa uma serva boa e robusta, chamada Margarida, de apelido Greta. Ela tinha 20 anos de idade. Considerada na mansão, agradava a todos, era elogiada como uma garota trabalhadora e que nunca desistia do trabalho. Mas chegou o dia da festa de São Cláudio, já em funcionamento na época. Foi um dia bonito, há muito esperado. Os homens da força da aldeia haviam lavado as rodas das carruagens e seus chapéus, foram reforçados por flautistas e pandeiros de Paris, tinham 2 flautas, uma gaita de fole e uma trompa de caça. Grandes alegrias foram anunciadas, e o bom Gritli prometeu a si próprio o prazer das 4 às 8, porque naquele dia estávamos adiando até então o toque de recolher, que hoje chamamos de sino da aposentadoria. Infelizmente, no retorno da missa, Egídio, que não se esquecia de nada, lembrou-se de que no dia anterior havia conduzido com seus filhos várias carroças de estrume no Chemin des Bons Hommes, em um campo que ele queria arar para semear centeio. Era necessário dispersar cuidadosamente todos os montes de fertilizantes que, espalhando e cobrindo a grama da superfície do campo, deveriam aquecer e torná-lo fértil. Era o trabalho de Margarida. A pobre menina estava pensando em maneiras de melhorar ainda mais suas vestes para a festa quando seu patrão a chamou. Venha, Margarida, disse ele, pega teu garfo e espalha o estrume no campo de Saint-Gilles. Quando estiver pronto, estarás livre. Margarida não respondeu. Mas, pela primeira vez, a ideia de trabalho a afligiu, principalmente por se tratar de um feriado que perturbou sua consciência. No entanto, não era domingo, pois nossos pais celebravam seus santos no dia em que a solenidade chegava. Tristemente, tirou a corneta com uma ponta de pano fino, a saia de pano vermelho, colocou uma camada de pano grosso e tamancos, e partiu para o trabalho. Ao chegar no campo, pensou, adeus, festa. Ela calculou rapidamente o trabalho que tinha que fazer e reconheceu que não poderia ser concluído até o anoitecer. Seu coração afundou e, suspirando, começou sua tarefa triste e dolorosa. Ela estava correndo há 1 hora, sem conseguir se consolar. Ela viu com tristeza, na estrada, os fiéis de Paris que estavam indo alegremente para a festa, e lamentava ao pensar que não poderia ir, quando viu um pequeno homem que parecia querer falar com ela. Ele estava um pouco torto e andava cambaleando. Seus pés vestiam botas pretas. Ele tinha uma blusa escarlate, um gibão cinza de classe média com bascos contínuos, um capuz com 2 chifres da mesma cor. Se seu chapéu fosse amarelo, teria se assemelhado de longe ao dos loucos dos Bazoches. Quando o homenzinho se aproximou, Margarida olhou para ele com mais espanto. Era uma figura que ela nunca tinha visto, uma cabeça enorme, um rosto tão pálido quanto as paredes, sobre as quais dominava um nariz comprido que obviamente virava seu ponto para a esquerda. As mãos do homem estavam escondidas em grandes manoplas pretas. Ele parou na frente da garota e sorriu de forma estranha. Ei,
Mas, minha filha, ele disse, estás ocupada para um dia de comemoração? É verdade, senhor, mas há uma dispensação das vésperas pelo trabalho nos campos. Provavelmente também a isenção da festa, que será tão animada e alegre, respondeu o homem. Oh, desculpe, senhor, mas eu não sou uma pessoa livre. Eu tenho que fazer tudo. Não terminarás ao pôr do sol. Se quiseres um acordo comigo, eu tenho alguns camaradas que poderão ajudá-la, e assim irás à festa. Ei, que comércio queres que uma menina pobre faça contigo? Havia preocupação no discurso de Margarida e um sorriso sardônico nos lábios pálidos do homenzinho. O comércio dificilmente será um problema, continuou ele. Ah, sim, se é tudo, prometo sinceramente. Ela disse essa frase e o homenzinho não sibilou. Imediatamente, uma tropa de anões bizarros emergiu da floresta vizinha. Havia um para cada pilha de estrume. Eles rapidamente começaram a trabalhar e com os pés e as mãos operavam com tanta vivacidade que em poucos minutos todo o estrume se espalhou com simetria. Após o que eles se retiraram, o mesmo fez o homenzinho, que disse a Margarida, deixando-a abruptamente. Uma ajudinha vai bem. A jovem criada ficou consternada por um momento, pelo que tinha acontecido tão rapidamente diante de seus olhos. Era um homem? Era um espírito que a compelia tão intensamente? Lembrou-se de todas as histórias contadas durante as longas noites na casa, enquanto fiava cânhamo e lã nas noites de inverno. Muitas vezes ouvirá falar de duendes, gnomos e outros bons demônios que gostavam de prestar serviços úteis às pessoas que sofrem. Ela se recusará a acreditar, ela não podia mais duvidar, a menos que, no entanto, o homenzinho e seus camaradas fossem uma companhia de brincalhões, como havia algumas vezes em Paris naquela época, que interpretavam moralidade, comédias da época, que essa boa sorte, contornada e cantada, costumava dar boas voltas e às vezes se deliciava em surpreender graciosamente por alguma bondade repentina. De qualquer forma, ela disse, ele ficou contente com pouco, e eu posso me alegrar em silêncio durante toda a noite. Ela se virou, sem poder banir as correntes de pensamentos que a assolavam, porque o homenzinho pediu o primeiro fardo de palha que ela amarraria no dia seguinte, e o que ele queria fazer com isso. Então ela respondeu a si mesma, certamente, foi só um gosto, e voltou para casa para se arrumar novamente. Todos haviam partido para a festa, exceto um velho criado que não podia mais andar e que mantinha a casa com 2 cães fortes. Vestiu apressadamente o chapéu e a saia de domingo, as meias amarelas e os sapatos. E chegou no momento em que as festividades começaram. Nas últimas 2 horas, Margarida só tinha sido feliz, até parecia ter esquecido completamente sua aventura no campo, quando seu mestre pensou que a reconhecera. Ele esfregou os olhos, se aproximou e viu que não estava enganado. Um ar severo contraiu imediatamente todas as características de seu rosto. Ele chamou a garota, que veio imediatamente. Bem, Greta, disse com uma voz severa, e o trabalho? Está feito, senhor Egídio. Feito? Fizeste em 1 hora o que um homem faria em meio-dia. Se devo lhe contar tudo, senhor, tive um pouco de ajuda. E a criada contou o que havia acontecido com ela. O cavalheiro, surpreso, não respondeu uma palavra, mas, acreditando que Greta o estava enganando e que havia deixado seu trabalho pela metade, correu para o seu campo. Fez uma exclamação de grande espanto e saiu espantado. Minha filha, ele disse a Margarida ao encontrá-la novamente, é o diabo, é com ele que estamos lidando. A criada ficou pálida. Vamos procurar o cura de Boulogne, respondeu Egídio, só ele pode nos salvar. O velho e a jovem foram sem perder um instante ao presbitério. Margarida explicou a coisa ao bom padre. Bem fizeste a vir me encontrar, ele disse, há um grande perigo.
Mas tem certeza, embora Satanás seja muito esperto, ele ainda se acha mais astuto do que é. Ele pediu o primeiro fardo feito logo cedo. Toma cuidado, assim que acordar, vai ao celeiro, amarra uma caixa de palha nele e entrega ao homem. Mas evita apertar o cordão da saia, do chapéu ou das cintas, pois assim tu serás o fardo que pertence a ele, e está é a esperança dele. Vamos, minha filha, percas por um momento o medo. Margarida e seu mestre agradeceram ao padre e retornaram à mansão. A jovem não pensou mais na festa, ela passou a noite em oração e sem dormir. Assim que o dia amanheceu, ela se levantou, sem amarrar a saia ou qualquer coisa que lhe tocasse o corpo, e foi para o celeiro, onde viu entrar, em silêncio, um momento depois dela, aquele que havia feito na noite anterior o serviço tão perigoso. Ele não havia mudado de forma ou traje, mas sua pele parecia ainda mais pálida, seus olhos brilhavam, seus olhos tremiam de preocupação. Em um movimento que fez, seu capuz desceu por trás, o criado então notou 2 pequenos chifres entre os cabelos frisados. Ela estremeceu, amarrou um pacote de palha com tremor e jogou-o no monstro, que o agarrou com os dentes rangendo. Ele gritou, pulou sobre si mesmo, saiu de um buraco que fez no telhado do celeiro, e Margarida foi se vestir. Dizem que o campo onde os demônios haviam trabalhado produzia abundantemente, pois o trabalho é sempre proveitoso de qualquer mão que venha. Acrescentasse que o buraco no celeiro, que agora não existe mais, nunca pôde ser reparado. Dizem também que o velho Egídio, que fazia seus servos trabalharem nos dias de festa e às vezes mesmo aos domingos, sempre empobrecera e deixou seus filhos carentes. Finalmente, disse que o diabo, envergonhado por seu fardo de palha, foi vendê-lo em Paris. Ele esperava que, depois de escorregar por suas garras, seu fardo de palha matasse as vacas que o comessem e levasse os fazendeiros a alguma blasfêmia. Mas ele parecia tão ruim que não conseguiu encontrar ninguém que o comprasse. Ele esmagou-o com raiva e jogou os detritos nos esgotos da capital, que desde então exalaram odores desagradáveis por 300 anos.